bela pasta ragazza. Oh, ciao, come vai? Tutto in pace? Para com esse italiano de pé de serra. Tá muito bom, gente, ó. Ah, florzinha comestível. Ó. Certo? Agora vamos lá, vamos aprender a receita. E aí, ficou com água na boca? A gente vai passar a receita básica dessa massa. Com essa receita básica a gente pode fazer o fettuccine, que é esse que a gente estava comendo. Pode fazer pappardelle, pode fazer o espaguete, pode fazer o... cabelinho de anjo. Isso. Aí pode fazer as massas recheadas, que é ravioli, capelete e outras tantas. Lasanha. A massa para lasanha. Então vamos lá, vamos fazer essa receita que é rápida, é prática e é gostosa. Vamos fazer a massa fresca. Pronto, a receita básica é simples, é só farinha e ovos, certo? Para cada 100 gramas de farinha, você usa um ovo. Eu estou fazendo aqui 300 gramas, então vou usar 3 ovos. Você vai botar a farinha na vasilha onde você vai fazer a mistura, aí abre um buraco, coloca os ovos dentro, e aí você pega um garfo e começa a misturar. Para incorporar esses ovos na farinha, para começar a dar o início à massa. Certo? Depois que a gente incorporar ele todo, aí a gente vai passar para a segunda etapa, que é trabalhar com as mãos para dar a forma à massa. Eu vou me incorporar aqui e aí mostro para vocês como é que fica depois. A gente misturou lá com o garfo, certo? Agora a gente vai colocar aqui na bancada e vai trabalhar a massa até incorporar toda a farinha. Quando não tiver mais nenhum pontinho de farinha, aí a massa tá boa. Vamos trabalhar agora. A gente vai trabalhar ela, vai salvar ela até ela incorporar toda a farinha, ficar bem lisinha e começar a abrir essa malha aqui, tá vendo? Que é o glúten. Ela precisa acordar o glúten. Aí a massa foi trabalhada, tá vendo? Quando a gente rasga, ela aparece essa malha. Não tem mais nenhum ponto de farinha. A farinha foi toda incorporada. Tá bem lisinha e macia. Agora a gente vai envolver ela com papel filme. Vai puxando aí que eu te ajudo aqui. E aí vai pôr na geladeira por 30 minutos para ela descansar. Para depois a gente então abrir. A massa descansou 30 minutos. Tirei da geladeira, dividi ela em 3 partes para facilitar, que agora eu vou abrir ela. Certo? Para abrir ela, eu posso usar o rolo, posso usar um cilindro, mas eu vou usar essa máquina aqui que me facilita muito o serviço. Mas você pode usar o rolo, pode usar, se você tiver um cilindro, usa o cilindro. Eu dizia antes para as pessoas usarem uma garrafa, mas é melhor não usar garrafa não, que é muito perigoso. Se forem distraídos como eu. O rolo é baratinho, a gente consegue abrir a massa tranquilamente. Se você tiver uma máquina, melhor ainda, mas se conseguir o rolo, já dá para fazer o serviço. Certo? Aqui é simples. Você vai passar aqui na máquina, você passa algumas vezes para a massa ficar mais maleável. E aí você vai abrir essa massa até ela ficar com a espessura mais ou menos de 2 milímetros, que é a espessura que eu vou fazer do fettuccine. Normalmente ele tem uns 2 milímetros.
a gente abriu a massa. Aí depois que a gente abrir a massa, a gente corta em pedaços de mais ou menos 30 centímetros. E aí a gente procura enfarinhar ela, tá vendo? Por que enfarinhar? Porque na hora que a gente for fazer o corte aqui, aí ela não gruda uma na outra. Se a gente deixar a massa muito úmida, na hora que a gente cortar vai ficar grudado uma parte na outra. Aí, tá vendo? Vai saindo tudo separadinho, não gruda. Aí, tá vendo? Não tem nenhuma grudada, porque a gente enfarinhou antes de fazer o corte. Tudo cortadinho aqui. Outra coisa, você tem um cilindro, mas não tem a parte de cortador que vai dar a forma ao fettuccine ou qualquer outra massa. Você não tem o cilindro, aí tem o rolo, aí você abre a massa. Como é que você vai cortar? É simples, ó. Você vai pegar a massa, vai enfarinhar ela, como eu falei antes, e aí você vai enrolando ela, vai fazendo um canudinho, certo? Depois que você terminar de fazer esse canudinho, você pega uma faca. Você não vai ter a precisão da máquina, mas vai ficar, o seu macarrão vai ser feito. Aí você vai fazer cortes na massa. E vai ficar artesanal, vai ficar bonito, você vai né? fazer seu macarrão artesanal. Aí, tá vendo? Aí o que acontece? Depois que você corta, como ela tá bem enfarinhada, Ela abre bonitinho. aí sai as fitinhas. Você não tem o cortador, mas você com a faca você faz o seu macarrão. Só vai ser mais trabalhoso, não é isso? Isso. Mas aí tem aquele, como você já falou, artesanal. Artesanal é uma coisa que se dá muito mais valor. Pois é, e ainda bota a família toda pra fazer. Isso. Não é legal todo mundo cozinhar junto? Fazer junto. A gente não vai deixar de fazer nosso macarrão porque não tem um cortador, não tem uma máquina para cortar. Você fez a massa, passou no rolo, Enfarinhou para não grudar, faz o rolinho passa a faca e pronto. e aí panela. Foi tudo cortado, mais ou menos com 30 minutos. Aí você, mas está irregular, não tem 30 problema. centímetros. 30 centímetros. Aí você vai falar, tá meio irregular, não tem problema. Quando cozinhar, você não vai perceber se está irregular ou não, ficam todos parecidos. Aí a gente coloca numa bancada, certo? Mas como a gente vai fazer a massa fresca agora, a gente botou na bancada só enquanto a água esquenta. Daqui a gente já leva para a água. Se você quiser deixar ela secar, aí você vai deixar ela na bancada também, protegida para mosca nem mosquito. Você bota um paninho. Um paninho, né, por cima. Né? Mas um paninho poroso, porque se você botar um outro pano vai demorar muito para secar. Aí secou, você pode até guardar num saquinho, botar na geladeira, no freezer, que aí você pode usar depois. Certo? Aí agora a gente vai levar ela já para a água quente, fervendo no caso. Certo? A gente coloca na água, para cada litro de água a gente coloca uma colher de sobremesa de sal grosso. Eu não coloco sal na massa, eu coloco na água, certo? E outra coisa, a água tem que ser abundante. Para cada 100 gramas de massa que você fizer, coloque mais ou menos 1 litro, para que a massa não fique grudada uma no outro. Aí a gente vai colocar na panela agora, dá uma mexidinha rapidinho e deixa lá. Também outra coisa que a gente faz muito, não bote óleo na água, porque isso não adianta de nada, certo? Então, bota na água abundante, 1 colher de sal grosso para cada litro de água, e aí a gente vai deixar ele cozinhar. Como a massa é fresca, vai levar mais ou menos 3 a 4 minutos. Se a gente tivesse deixado ela secar, leva de 8 a 12 minutos para cozinhar, porque a gente gosta dela al dente. Aí vai do gosto de cada um. Vai experimentando e veja o ponto que você quer.
certo? Botei na água fervente, como ela entrou aqui, também na fervura baixou um pouco, mas depois retorna. Aí o que é que eu faço? Uma mexidinha para eles não agarrarem um no outro. E aí lembrando uma coisa para vocês, se vocês vão tirar ele do fogo e servir logo, tranquilo, tirou, botou na travessa. Se você ainda vai demorar um pouco, ainda vai fazer seu molho ou algo assim, vai esperar alguém chegar, você tira ele daqui do fogo quando tiver cozido e joga dentro de uma vasilha com água gelada para parar o cozimento. Porque se você tirar aqui como está, botar na vasilha e ficar aguardando um tempo, ele vai continuar cozinhando e vai ficar ruim. Então, se você vai demorar um pouco para servir, tira, dá um choque térmico, joga na vasilha com água gelada e depois aí quando você for servir, aí você vai e junta com seu molho quente e aí seu macarrão está perfeito. Viu aí como rende? Dá suficiente para 2 pessoas a quantidade que eu fiz. Certo? Porque diz que o brasileiro consome em média 150 a 200 gramas de macarrão em cada refeição. Nossa. Outra coisa, quando a gente tira do fogo, aí a gente coloca na vasilha, é sempre bom a gente colocar azeite. Por quê? Porque à medida que ele vai passando o tempo, ele vai esfriando e aí vai grudar um no outro. Se a gente coloca azeite, o que acontece? Eles não vão grudar. Ele fica soltinho, né? Ele fica soltinho. E fica muito gostoso, porque azeite de oliva é bom demais. Como a gente não cozinhou o arroz, ou o arroz, como a gente não cozinhou o azeite, então a gente não vai estar comendo gordura saturada. Saturada, lógico. Certo? E o azeite faz bem para a saúde. E aí, pessoal, gostou? Não ficou legal? Agora é só fazer. Receita de massa fresca, uma receita simples, mas é saborosíssima. Vocês têm que fazer para experimentar e ver como é tão saborosa. A gente não ensinou molho, não ensinou essas coisas, porque é ao gosto de cada um, certo? Espero que vocês tenham gostado mesmo. A gente tem se divertido muito com essas receitas. Com certeza. Se cuidem, viu? Fiquem em paz, fiquem tranquilos, sejam felizes sempre.